Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu de volta aqui com o Diário de um Secador. O Inter, mais do mesmo, não evolui, tem algumas situações importantes para a gente falar sobre isso e consegue a façanha de perder para o Lanterna Atlético Goianiense, que não tinha vencido uma em casa no Brasileirão. Que coisa, hein? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos analisar sob a ótica de um secador o que está acontecendo no Internacional. Cara, assim, se não fosse a vitória do Inter sobre o Juventude no meio da semana, eu acho que a gente estaria falando de outra coisa nesse momento. Porque eu não vou aqui, evidentemente, pregar nenhum tipo de demissão para o Roger, porque eu acho assim, ele assinou um contrato até o final do ano que vem. Eu tenho algumas coisas que são responsabilidades dele, outras que, obviamente, são por conta de uma herança que vem de um trabalho ruim e também por conta de uma gestão muito mal feita e de jogadores que não estão dando conta do recado. Agora, a gente sabe como essas coisas funcionam. Normalmente, sobra para o treinador. Que, repito, que eu já falei em outras tantas oportunidades aqui, nunca teve tranquilidade para trabalhar. É sempre o vínculo que ele teve com o rival, é sempre o treinador que nunca ganhou nada, é sempre o técnico que não era o momento, que não era o cara o ideal, pelo discurso mais low profile. São os mesmos argumentos que colocam o Roger como insuficiente para conseguir o trabalho no Inter, sendo que ele chegou agora. Sei lá quantos jogos tem o Inter aí, o Roger, 6, 7 jogos. O fato é que ele tem uma vitória contra o Juventude da maneira como foi, né? De virada, beleza, mas da maneira como foi, com muito sofrimento, jogando no Beira-Rio. O Inter que não tinha vencido ainda no Beira-Rio, depois do retorno do estádio, após a paralisação lá por conta das enchentes e tudo mais. E aí agora ele vai buscar um resultado contra o lanternaço do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense, sabidamente o pior time da competição, já declarado pelo seu presidente Adson Batista de que esse ano já era. O cara demitiu o Wagner Mancini depois de detonar o trabalho do Mancini publicamente, depois dele perder para o Botafogo, né, que é um dos melhores times da competição. Mesmo assim, o cara não satisfeito, falou que o time era horroroso. E o Adson é meio louco, né, o presidente do Dragão. E ele falou, esse ano já era e tudo mais. O cara já admitiu que ele está rebaixado. E o Inter conseguiu perder para essa equipe. Aliás, em 2 jogos, um no Beira-Rio e o outro fora de casa, o Inter somou 1 ponto. O Inter somou 1 ponto contra o Atlético Goianiense. E o Roger vai para a entrevista depois do jogo e diz que não dá para perder porque, teoricamente, o Atlético Goianiense briga por outra competição, que é justamente a da permanência. Alguém precisa avisar o Roger que, neste momento, pode ser que o Inter vença os 4 jogos aí que ele tem a fazer, que estão atrasados, e o Inter suba lá para a ponta de cima da tabela, e aí a gente entenda o Inter como um postulante ao G6, G4, título, sei lá. Nesse momento, o Inter briga por permanência. O Inter briga pelos 45 pontos, ou menos, né? Porque se a gente olhar os últimos campeonatos aí, algumas equipes escaparam com 37, 38 pontos, 41, mas beleza, 45 é aquele corte que é certeza, é seguro, com raríssimas exceções, de que você acaba escapando. Então, 45 pontos. Nesse momento, o Inter tem 25, né? Muito por conta daquela vitória, né, salvadora contra o Juventude, porque não fosse aquela vitória, é que aí tem o jogo do Vitória contra o Cruzeiro nesta segunda-feira, que poderia colocar o Inter na zona, inclusive. Porque, não, na verdade entraria o Corinthians, né? Porque o Inter tem uma vitória a mais, 2 vitórias a mais do que o Corinthians. O Corinthians também é péssimo, né? Tem só 4 vitórias na competição e tem 22 pontos. O Inter teria 22 pontos e teria, pelo menos, pontuação aí de Z4. Mas, ok, ele venceu o Juventude, ele foi a 25. E ele tem 4 jogos a menos que o Corinthians, por exemplo, né? O Inter tem 4 jogos a menos do que o Corinthians. Não fosse essa vitória, rapaz... Então hoje o Inter é 13º, tem 25 pontos, mas está 4 pontos da zona do rebaixamento. Claro, com esses jogos a menos contra Cruzeiro, Fortaleza, Flamengo. Aliás, o Inter joga 2 jogos contra o Cruzeiro. Um na próxima rodada já, tem a semana cheia de trabalho agora, e aí joga contra o Cruzeiro no final de semana que vem, no domingo, no Beira-Rio, às 7 da noite, e depois no meio da semana que vem ele joga o jogo atrasado, que é o jogo em Minas Gerais contra
a mesma equipe do Cruzeiro. Então são 2 jogos que o Inter tem contra o Cruzeiro, que é uma das boas equipes da temporada, investiu muito, fez uma baita janela. E assim, quantos pontos o Inter faz nesses 2 jogos contra o Cruzeiro? Se fizer 3, é muito. Assim, vendo o Inter jogar, eu não consigo imaginar o Inter fazendo mais do que 3 pontos. Esse jogo contra o Atlético Goianiense foi um jogo que até o goleiro Ronaldo fez algumas defesas. O Valência, de novo, perdeu um gol na frente do goleiro no comecinho do jogo, e aí, se ele faz aquele gol, muda toda a situação. Depois teve uma finalização do Bruno Tabata, depois uma outra no segundo tempo, acho que do Bernabé, pelo lado esquerdo. Beleza, o goleiro fez algumas defesas. Mas, assim, a produção ofensiva do Inter, não sei se foi por conta do calor e tal, ela meio que inexiste, né? Ela é meio que... os movimentos eles não estão ordenados. É um Inter que não se encontra, um Inter meio desorganizado, meio desencaixado. E aí, no final do jogo, meio que no desespero, o Roger coloca 2 centroavantes, o Ricardo Matias e o Lucas Alário, que virou uma caricatura de jogador. Sempre foi um jogador assim... Olha, no futebol alemão, no River Plate, quando o Inter contratou, eu fiquei, caraca, não acredito. O Inter já tinha o Valência, contratou o Borré e trouxe o Alário ainda. Não sei se é uma questão física, não sei se é questão de confiança. Tem muito jogador que chega aqui meio desconectado, acontece. Não sei se é o caso, mas não, o Lucas Alário não existe. E aí, essa ideia, né, de um chuveirinho meio que no desespero para buscar um empate ali nos minutos finais, obviamente que deixa a situação ainda pior, assim, né, em termos de táticos, né, em termos do que o Inter pode, pelo elenco que tem, pelo que investiu, pela expectativa do torcedor. O gol sai de uma falha em que o Inter recupera até uma bola no sistema defensivo, né? A bola está sob comando do Atlético, né? Na bandeirinha de escanteio. A bola chega no Thiago Maia, que erra o passe. Ele dá um tijolo para o Fernando e a bola sobra para o Hurtado, que acerta uma bela finalização no ângulo. E o Atlético Goianiense, que não tinha ganhado nenhum jogo como mandante nesse campeonato, na 23ª rodada ganha de quem? Do Internacional. Cara... Eu não acho que o Inter vai ser rebaixado, porque tem uma disputa na parte de baixo ali que ela Cara, ela tá com Fluminense e Corinthians, assim, na zona do rebaixamento. Então ela tá muito acirrada. E ela tem equipes ali que estão, cara, Cuiabá, Atlético Goianiense, é muita gente, tá? Mas eu acho que o Inter tá no bolo. Eu acho que junto com o Grêmio. O Grêmio também tá nesse bolo aí. Por tudo que aconteceu, pela fase que o Grêmio ficou lá, né, com muitas derrotas, uma sequência terrível, por conta de estar sem o seu estádio também. O Grêmio está nesse bolo. Tem 2 jogos a menos, mas o Inter tem mais 4. Então o Inter tem condições de sair. A questão é a perspectiva. Aí vai o Thiago Maia, que é, assim, um cidadão. Já entrevistei o Thiago Maia aqui quando surgiu na base do Santos aqui. Cara, esse moleque é fora da curva, em termos de maturidade, em termos de valores, né, de valorização da família. O cara, assim, no meio do futebol é rara, pessoa rara. Foi lá e deu a cara a tapa. Ó, errei, peço desculpa, o gol saiu de uma falha minha e tal. E aí ele deu algumas declarações sobre como é que tá o vestiário, como é que tá o trabalho do Roger e tal. E assim, o discurso, ele não precisava fazer isso, e o discurso me pareceu de defender o trabalho da nova comissão técnica, dizendo que muitas coisas já melhoraram, que o Roger conversa com todos os jogadores de forma individual e que isso é interessante, de que o discurso no vestiário tem sido muito legal, mas que as coisas estão demorando para acontecer, isso é fato. E que tem uma mudança física também acontecendo, que eles entendem, e aí é uma nítida crítica à comissão técnica anterior. Não só do trabalho do Cudê, mas do seu preparador físico, que agora muda tudo em meio à temporada, né, com a troca no comando técnico. Que o Paulo Paixão, que é um campeão do mundo, gente, com a seleção brasileira em 2002, você que está chegando agora de Marte, campeão do mundo com o Internacional em 2006, multicampeão pelo Grêmio de Felipão nos anos 90. Paulo Paixão é uma sumidade quando se fala em preparação física. E ele diz que agora o Paulo Paixão está tentando corrigir, recuperar a força dos jogadores com trabalhos de musculação que eles tinham perdido com o trabalho do Cudê. Ele falou isso em outras palavras, evidentemente, porque aí tem uma informação de bastidor de que o Cudê não gostava que os caras fizessem musculação. E o Inter perdeu força muscular. E o Thiago Maia meio que revela isso na entrevista, de que agora eles estão fazendo um trabalho que eles sabem que eles estão atrás em relação às outras equipes. E aí você joga em Goiânia, com calor, às 4 da tarde, não é só técnica, né? Tem uma questão física aí também que faz com que o Inter tenha perdido para o Atlético Goianiense por conta desses motivos também. Mas tem, assim, jogadores de um nível, cara, inacreditável. Assim, ó. O Ener Valencia
Eu não sei o que aconteceu com esse jogador. O Alário já falei aqui. O Wesley até fez. Falei das finalizações, né? O Wesley também obriga o goleiro Ronaldo a fazer uma boa defesa. Quem mais? O Fernando, que entrou depois ali. Poxa, um jogador de Sevilha, Manchester City, que chegou muito bem. Tudo bem que é um veterano, mas o Inter não tem lateral direito, porque não houve planejamento para isso, né? Perdeu o Bustos, perdeu todo mundo que tinha ali, perdeu o Maurício, perdeu o Vitão foi e voltou, né? Mas não voltou ainda. Então, assim, são muitos erros da gestão, são muitos jogadores descompromissados e uma troca de comando técnico que ainda não surtiu efeito. Vai dar tempo de surtir efeito? Não sei. O Roger vai ter tempo? Nunca teve. Teve o meu amigo aí, Fabiano Baldasso, que disse que o Roger tinha 1 hora. E olha que ele é um apoiador do Roger, até hoje. Mas ele disse que o Roger tinha 1 hora para resolver o problema do Inter, quando ele assumiu. Obviamente que ele não vai conseguir. Obviamente que ele já tinha que ter dado alguma resposta. E está demorando. E está demorando muito por conta de todo o contexto. E também por conta do seu trabalho, das suas atribuições. Ele não está conseguindo. Ele não está conseguindo. Vai conseguir nos próximos jogos? Não sei. O Diário de um Secador seguirá observando. E você, o que tem a dizer sobre o momento e a fase do Inter? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!